Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem e com saúde, que é o principal de tudo. Aqui é Eduardo Galvão em mais um vídeo para falar do lado bom da solidão, e a gente vai falar justamente sobre ela, sobre a solidão e o medo que ela causa. Eu acho que é extremamente relevante a gente falar de solidão, né, nesse período que a gente viveu aí de quase 2 anos aí, entre uma hora ou outra fazendo isolamento social. Eu acho que é de extrema importância a gente falar e refletir sobre esse assunto. E eu vou falar aqui os dois lados que eu vivi, o lado bom da solidão e o lado ruim. Por isso que eu botei até o nome do canal, o lado bom da solidão. Mas a gente vai falar sobre esse tema, vamos levantar. É um tema um pouco mais denso, eu peço que vocês fiquem comigo aí, porque eu acho que é importantíssimo a gente saber aí quais esses dois lados da solidão. Inclusive botaram aí, né, categoria na solidão, solidão e solitude. Para mim é tudo solidão, e tem o lado bom sim e tem o lado ruim. E eu passei aí por esses dois lados, e eu vou falar isso no próximo bloco. Mas antes, né, de eu falar com vocês, da gente entrar nesse tema, como eu sempre faço com vocês aqui, eu vou ali beber uma aguinha, tomar um cafezinho, enquanto a vinheta passa. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, dê um like no vídeo e acione o sininho de notificações para toda vez que colocarmos um vídeo vocês terem acesso aos nossos conteúdos. Eu vou lá, é rapidinho. Fui! Fala, rapaziada, deixa eu só ajeitar aqui, tá tudo certo aqui. Fala, rapaziada, eu falei que era VaptVupt, eu falei para vocês que não ia demorar, e já estamos aqui para falar do tema de hoje, a solidão e o medo que ela causa. Então eu vou falar, antes de começar aí a minha experiência com o lado bom e com o lado ruim da solidão. Tenho que dizer que a solidão sempre foi, né, um sentimento muito estigmatizado. As pessoas sempre associam, né, a solidão a adjetivos como melancolia, tristeza e até mesmo desamparo, né? Então esses adjetivos ruins são todos eles associados à solidão, e ainda hoje a solidão é vista como melancolia, tristeza e desamparo, infelizmente. Mas eu vou contar para vocês que lá atrás, quando eu era criança, e olha, bota tempo nisso, há 10.000 anos atrás. Então, galera, na minha época, né, o maior medo que eu e a turminha que eu andava, os meus amigos, o maior medo que a gente tinha da gente fazer alguma coisa na rua, nossa mãe botar a gente de castigo no quarto escuro, sozinho. Ela falava: garoto, se você aprontar, eu vou te botar no quarto escuro, você vai ficar lá sozinho. Reforçando todos esses adjetivos e ainda mais. Não só reforçando esses adjetivos de melancolia, tristeza e até desamparo, mas também de medo e de pânico, né? Ao longo da vida, a gente cresce achando que ficar sozinho é sempre ficar num quarto escuro e que alguma coisa vai acontecer com a gente. Porque a gente leva esse estigma, né? Esse estigma extremamente negativo desse sentimento chamado solidão. Então, botaram até, falei com vocês no bloco anterior, classificaram, né, a solidão como solidão e solitude. Eu sempre falo de solidão e eu vejo o lado bom e o lado ruim da solidão. E o que aconteceu comigo foi exatamente isso. Eu sempre lidei muito bem com a solidão. Sempre gostei de ficar sozinho, de ficar refletindo. Eu gosto, só que eu conheci a face ruim da solidão porque eu comecei a gostar tanto da solidão e me isolar. Eu estava me isolando, achando até mesmo que eu não fazia parte desse mundo, que esse mundo não me pertencia. Isso foi me fazendo muito mal. E nessa época eu trabalhava como corretor de plano de saúde. Eu estava trabalhando como corretor de plano de saúde e eu sempre soube dividir a minha vida pessoal da minha vida particular. Eu sempre tratei muito bem os meus clientes, né? Eu sempre fui um bom corretor no sentido de que se eles tivessem algum problema, eu estava sempre disposto a ajudá-los. Se eles tivessem alguma dúvida, eu estava sempre disposto a ir explicar, ajudar eles e tudo. Então isso criou-se um elo, isso na cabeça deles, né? Na minha não.
Então eu cansei de levar, ser chamado, né, a convite para ir a churrasco de cliente, para viajar. O último cliente, né, que me chamou para fazer um passeio de escuna, o último convite, né, que eu recebi foi um passeio de escuna e eu sempre desviava porque eu não queria vínculos. O meu vínculo com eles era estritamente profissional. E alguns desses clientes queriam estreitar esse vínculo para que a gente pudesse fazer uma amizade. Eu não, eu saía fora disso e isso eu estendi também para os meus colegas de trabalho, né? Eu, toda sexta-feira, tinha reunião lá na concessionária e eu acabava a reunião, eles iam para happy hour, eu ia para minha casa, né? E isso estava me fazendo mal, porque eu estava me isolando e eu estava achando que o problema todo era com o mundo e com as pessoas. Até um dia que uma pessoa, né, um colega de trabalho, chegou, esse colega de trabalho eu tenho que falar aqui, fazer um parênteses aqui, dizer que hoje ele se transformou num grande amigo. É uma pena que hoje ele não está mais no Rio de Janeiro, a gente fala muito pouco, mas quando a gente se fala é com muito carinho, com muito afeto, porque houve uma irmandade, mais do que uma amizade, uma irmandade entre eu e esse rapaz, né? E ele chegou para mim e falou, cara, será que você tem um minuto para conversar comigo? É coisa rápida, a gente vai aqui num bar perto aqui da concessionária, a gente toma uma cerveja e eu querendo desviar, mas ele insistiu e eu acabei indo. Quando nós sentamos lá, ele começou a falar a história dele. E por incrível que pareça, no começo já estava começando a ficar chato, eu já estava querendo ir embora, mas ao longo dessa conversa ele começou a falar dos problemas que ele teve. E ele estava falando, e chegou um dado momento da conversa, que ele falava e eu estava começando a me ver na história que ele estava contando. Parecia que ele estava contando a minha história. E chegou um determinado momento que ele falou uma frase que foi culminante para mim. E ele percebeu, ele teve a sensibilidade de perceber que quando ele falou aquilo, eu senti aquilo. Toda vez que eu falo, eu me arrepio, porque foi impressionante. Ele chegou para mim e falou assim, chegou um dado momento, Galvão, que eu não sabia quem eu era. E aquilo me bateu tão forte, porque automaticamente eu perguntei para mim quem eu sou. Aquilo foi forte demais para mim e ele percebeu. Foi quando ele segurou no meu braço e falou, Galvão, a gente trabalha em concessionária de plano de saúde, cara. A gente conhece uma pancada de diretores aí. Pô, cara, fala com um desses caras, manda esses caras te orientar para você fazer uma terapia, cara. Eu faço terapia e, pô, cara, você vai ver o quanto isso vai melhorar a tua vida. E eu saí dali, fui para casa e naquele final de semana eu não tinha plantão. Eu fiquei sábado e domingo em casa e aquilo foi ruminando na minha cabeça, ruminando. E quando chegou na segunda-feira, eu tomei uma decisão de procurar um desses diretores aí de plano de saúde, conversei com ele, ele me orientou e eu fui a um psicólogo e comecei uma terapia. Gente, eu vou falar para vocês que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A melhor coisa que aconteceu. Eu comecei a perceber que o problema já não era mais o mundo. O problema não eram as pessoas. O problema estava comigo. Né? Esse problema de eu querer me afastar das pessoas era um tipo de uma proteção qualquer e que vinha, esse problema meu, vinha lá de trás. E qualquer dia desse, até para esse vídeo aqui não ficar muito extenso, eu vou contar a minha história e vocês vão entender mais ainda o porquê desse meu isolamento todo com as pessoas. Né? Então eu me isolava. Então essa parte da solidão é uma parte que a gente tem que ver. Se você está vendo que você está se isolando, que você acha que não faz parte desse mundo, procure uma pessoa, procure alguém que possa te orientar, como esse rapaz, esse grande amigo que se tornou um baita de um amigo. Depois que eu comecei a fazer terapia, a gente sentava junto e conversava nossas sessões, eu e ele, a gente tomava nosso chopp. Eu comecei a voltar a rir, a ver o mundo com outros olhos e me entender melhor. E, gente, olha, eu vou dizer para vocês, quem dera que a gente pudesse abrir o nosso peito, pegar nossas emoções ruins, amassar e jogar no lixo. Não tem como a gente fazer isso. A gente tem que saber lidar com elas. E o autoconhecimento faz com que você saiba lidar melhor com as suas emoções. E quando a gente sabe lidar melhor com as emoções, eu sempre falo isso aqui para vocês e sempre vou falar. Porque quanto mais a gente repete, mais entra na cabeça de vocês, né?
É quando a gente sabe o que a gente quer, quando a gente conhece as nossas emoções, os nossos erros, as nossas fraquezas, a gente começa a ver o mundo aqui fora de uma outra perspectiva. Vira realmente uma chave na nossa vida. É importantíssimo o autoconhecimento. Então, é isso. Então, comecei a ver o lado bom da solidão através disso, porque eu, quando estava comigo mesmo, eu comecei a aprender a lidar melhor comigo, né, com os meus sentimentos, com a minha relação com o meu lado emocional, né, para saber quem eu era, os objetivos que eu queria, os meus princípios éticos e morais. E aí eu também descambei pelo lado da filosofia, comecei a estudar, a ver, a entender também esse lado filosófico da coisa, e eu vi e descobri um filósofo chamado Friedrich Nietzsche, né, que lidava com a solidão de uma maneira tão forte, e ele falava, ele falava que a pessoa que sabia lidar consigo mesmo, ou seja, a pessoa que sabia conviver sozinha, são pessoas de espírito livre, né? Então isso é de uma riqueza enorme. E tem uma frase do mesmo Nietzsche que eu sempre estou falando com vocês aqui, eu estou sempre repetindo essa frase porque eu me vejo inserido dentro dessa frase de uma tal maneira e acho que ela representa tudo aquilo que eu penso, que diz mais ou menos assim, né? Não ouse roubar a minha solidão se não fores capaz de me dar tua real companhia, né? Nietzsche. E essa frase que para mim diz muita coisa relativa à solidão. E falar mais, né? A solidão, ela, se você vê a solidão como uma aliada, você pode crescer sim e ser uma pessoa muito melhor e virar essa chave e não achar que a solidão é essas coisas horríveis que falam aí, né? Agora é lógico, se você precisar de um especialista, corra atrás, vá a um especialista, é fundamental. E quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está falando de conhecimento. Gente, é importante a leitura para a gente se autoconhecer. Eu sempre deixo 2 ou 3 livros na descrição desse vídeo, para vocês verem, avaliarem se realmente vale a pena. E eu acho que vale muito a pena, né? Essa leitura também te envereda para os caminhos do autoconhecimento. Aqui, por exemplo, tem um livro que diz Amar, Desamar e Amar de Novo, de Marcos Lacerda, que fala sobre relacionamentos, né? Que ele é um grande psicólogo e, além dele ser um grande psicólogo, ele também trabalha aqui no YouTube. Ele tem um canal enorme aqui no YouTube que fala de autoconhecimento e ele fala das relações também. O quanto é importante você saber se descobrir dentro das relações e se descobrir também. É importantíssimo e a leitura faz parte. Eu escuto muita gente falar para mim que não tem o hábito de ler. Eu estou preparando um e-book grátis para vocês aqui, até para que vocês comecem a exercitar esse hábito maravilhoso que é o hábito da leitura. É um e-book simples, está demorando a sair, mas vai sair porque eu estou caprichando, estou fazendo bem bacaninha para vocês lerem e ter esse hábito da leitura. E sempre deixo na descrição aqui do vídeo 3 ou 4 livros para que vocês possam ter esse hábito bom. E o lado bom da solidão é esse hábito que a gente está sempre falando aqui com vocês, que é de você conhecer a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo. E como eu sempre termino aqui, né, com as minhas frases, eu vou pegar minha colinha aqui e a frase de hoje é da grande Clarice Lispector, que diz mais ou menos assim: sim, minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas tempestivas, nem das grandes ventanias soltas, pois eu também sou o escuro da noite. Gente, muito obrigado mesmo a você que ficou comigo até o final. Eu peço a você que se inscreva no canal, dê um like no vídeo, acione o sininho de notificações para toda vez que colocarmos um vídeo vocês terem acesso aos nossos conteúdos, e dizer para vocês, se vocês puderem também compartilhar esse vídeo para a gente propagar aí a nossa ideia, a nossa mensagem, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e fui!